Olá a todos, sejam bem-vindos a mais umas Palavras Cruzadas. Mais uma vez estamos aqui os três para apresentar uma lição. Neste caso, um trimestre novo, um trimestriário novo, novos temas e calha num fim de semana tão especial para nós como é o fim de semana da Páscoa. É um fim de semana que tem um simbolismo muito grande para nós como cristãos. E esta lição nós vamos abordar sobre uma aliança que houve entre Deus, Adão, Eva. Vamos ver aqui vários aspectos interessantes, às vezes alguns aspectos que nós pensamos que já não têm novidade, mas que quando aprofundamos o estudo conseguimos perceber que realmente há sempre algo para aprender. E esta aliança, é engraçado, podemos ver que tudo o que foi feito tem sempre um propósito, desde da maneira como Deus falou sobre cada dia, o que é que disse no final de cada dia, as instruções que deu a Adão, a Eva, a maneira como eles depois pecaram, os resultados desse pecado. Enfim, vamos abordar aqui diversos temas sobre a aliança e se calhar começava por ti, Pedro Silva, sobre o que é que achaste em relação a este tema e se aprendeste mais algo sobre esta aliança que há entre Deus e este casal, nomeadamente entre Adão e Eva. Em primeiro lugar, obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Em segundo, dizer que sim, que gostei bastante do início da lição. Espero que o resto do trimestriário mantenha a mesma orientação, que já vem, aliás, no seguimento da lição anterior, em que tivemos muitas lições em que se enquadrava um Deus criador como um Deus que nos servia, um Deus que está próximo de nós, e aqui começámos logo com essa situação, em que temos um Deus criador que quer estar com a criação e que a razão da existência da criação é o amor desse Deus. Gostei muito da lição. Se calhar, não sei se vamos aprender todos coisas novas, mas vamos pelo menos aprender uma nova perspectiva sobre o mesmo tema, uma perspectiva que nos deixa mais ricos, a começar logo no início da lição. Já não me recordo bem se será no domingo, se é na segunda, mas em que se foca no facto de Deus nos ter criado à sua imagem e semelhança. E que tipo de semelhanças é que nós teremos com Deus? Foca-se um pouco na questão daquilo que nós somos. Nós somos matéria, somos carne, somos físico, somos intelectual, somos cérebro, somos lógica e também somos espírito. E essa é talvez a maior semelhança que existe entre nós e Deus e o resto da criação. O resto da criação não tem a componente espiritual, nós temos a componente espiritual. Deus criou-nos com a componente espiritual porque Ele próprio também é espírito. E, portanto, precisamos ter as três componentes em equilíbrio, porque senão não somos saudáveis. Isso também é algo que vem connosco desde o Éden. O equilíbrio entre as três, não podemos negligenciar nenhuma destas vertentes. Esse foi logo o início da lição que eu guardei. Aqui por um menor, deixa-me dizer uma coisa, estavas a falar disso do intelectual e falaste do início da lição. Há aqui um problema que eu achei muito interessante em relação, porque esta lição começa logo com uma história de uma aliança. Às vezes nós temos alianças mais por medo ou por temermos alguém, então criamos um pacto, fazemos uma aliança. Mas a aliança que Deus faz connosco é uma aliança de amor, de respeito. E eu achei interessante, e desculpa te interromper, achei interessante este pormenor da aliança que Deus faz connosco ser uma aliança de amor. Sim, normalmente as alianças, a maioria das vezes, são militares, e os aliados são militares, são muito motivados. Há um mútuo acordo, digamos assim, mas há sempre um lado, se calhar, que tem mais medo do que o outro, e aqui não, é uma aliança que é mesmo de amor. Diz, Pedro.
Eu, quando estava a estudar a lição, eu acho que vai ser um trimestre muito interessante, com muitas perguntas, algumas que vão ficar por responder, mas pelo menos nos fazem pensar. E houve várias coisas que me foram passando pela cabeça à medida que íamos estudando a lição. Vemos que Deus criou, a Bíblia apresenta-nos como Deus tendo sido o criador da natureza, do planeta Terra, do ser humano. A lição vai-nos tentar apresentar que tipo de relação é que Deus queria ter com o ser humano. Que tipo de relação é que Deus queria ter com o ser humano? Qual foi o propósito de Deus criar uma árvore da ciência do bem e do mal? E que esperança é que Adão e Eva obtiveram depois do pecado ter entrado? Há um ponto que eu acho que a humanidade durante muito tempo, e principalmente as pessoas religiosas durante muito tempo, cometeram um erro ao interpretar esta parte neste sentido. Deus criou os animais e era tudo bom, e quando criou o homem e a mulher disse que era muito bom. E nós fomos os únicos seres criados, fomos criados à imagem do nosso Criador. Agora, o que é que isto significa? Primeira pergunta. Outra pergunta. Quando Deus diz que o homem devia dominar sobre a restante natureza, o que é que isto queria dizer? E acho que muitas vezes o ser humano acha que ocupa... Não é ocupa. O ser humano tem um lugar especial diferente do resto da criação. Verdade, isto é indiscutível. Mas este lugar especial acarreta uma responsabilidade. E muitas vezes, ao longo da história da humanidade, eu acho que os homens achavam que este lugar especial era à vontadinha. Podíamos dominar sobre tudo, estragar a natureza toda, porque nós fomos criados especiais e, portanto, devemos dominar a Terra e abusar dela e usar dela como queremos. Mas a ideia que Deus nos queria transmitir era precisamente o contrário, que era: vocês são especiais e têm uma responsabilidade de cuidar do resto da natureza, porque têm capacidades que o resto da natureza criada não tem. E, portanto, este privilégio não é um privilégio de eu agora posso usar os recursos que tenho à minha disposição como quero. Não, é um privilégio de tu tens que os gerir da melhor maneira que souberes, porque eles foram criados como tu também foste. E, portanto, eu acho que é um ponto interessante É isso mesmo. Esse ponto que tu estás a falar em relação à imagem e semelhança, nós muitas vezes associamos a imagem e semelhança ao aspecto físico, de perceber que se Deus nos fez com essa imagem e semelhança, imaginamos um Deus em termos físicos semelhantes a nós. E às vezes esquecemos da parte intelectual. Estavas a dizer, e bem... e o Pedro Silva ao início já tinha mencionado a parte mental. Nós somos uns seres racionais, ou seja, é aquilo que nos distingue dos demais, digamos assim. E quando Deus nos faz com essa capacidade, não é para nós estarmos à vontade e à vontadinha, como tu disseste bem, mas é precisamente o contrário. É para nós, o dominar é para nós termos aquela responsabilidade acrescida em relação aos outros, não é? E é extremamente interessante nós percebermos que quando Deus faz com essa intenção, dá-nos a responsabilidade que por vezes nós conseguimos inverter a intenção com que Deus nos fez, não é? Há bocado o Pedro falou de criados à imagem do Criador. O que é que vocês acham, se não foi o corpo, não é? Então, que características é que o ser humano tem que nos tornam... Eu acho que é a capacidade de pensar. De raciocinar. Para mim. É assim, a capacidade de pensar, se fosse só ela própria, se ela tivesse que existir única, não faria de nós a imagem e semelhança do Criador. Acho que é a combinação dos três e o equilíbrio que os três têm que ter. Por exemplo,
Nós estávamos aqui a falar sobre o ambiente e sobre o reinar sobre as plantas, sobre os animais, sobre a terra. Um animal não tem capacidade de pensar como é que vai ser a próxima semana. Ele não diz, olha, vou guardar esta parte da caça e vou comer a caça porque o resto amanhã ou depois da manhã. Não planeia, não planeia o seu futuro, não pensa vou fazer isto ou aquilo em função de sonhos e de planos. Essa é a parte intelectual que de facto nos distingue dos animais e que nos responsabiliza, porque nós temos que pensar no nosso futuro e no futuro das gerações que hão de vir depois de nós, porque nós temos essa capacidade de fazer essa análise. Um animal, se vir caça em abundância, ele próprio não vai caçar mais que aquilo que necessita, e nós destruímos sabendo que existem recursos que são finitos. A lição de terça-feira fala um bocado sobre isto, sobre Deus ter dado poder sobre a terra, poder ao homem, mas ao mesmo tempo Deus dá instruções, inclusivamente, e mesmo depois do jardim, depois de Adão e Eva terem caído, há instruções em relação à alimentação, o que é saudável, o que não é, o que é que o estilo de vida que se tem que ter e que tem que ser ecológico, vamos chamar-lhe assim, desde o início. Se nos lembrarmos até que eles eram vegetarianos, portanto não há mais ecologia e mais equilíbrio do que esse. Mas eu acho que o sumo da lição, e desculpem se eu vos estou já a passar mais para a frente, o sumo da lição para mim estava na quarta e na quinta-feira, e eu digo-vos até porque esta semana tive precisamente uma troca de mensagens, um chat, um debate muito vivo com um conhecido meu, em que a lógica era um pouco Deus criou Lúcifer, logo Deus criou o mal, logo Deus é mau. Este debate filosófico em que na quarta-feira somos confrontados com isto, a acusação que recai sobre Deus. Até fala que Deus testou o homem, o Adão e a Eva, ao colocar lá a árvore, que era um teste. E muitas das vezes é interpretado como Deus a querer pôr à prova desnecessariamente, ou inclusive um ser da criação que sabia muito menos que ele, que era ingênuo, e que Deus sabia que eles iam falhar, e mesmo assim apresentou o teste. E eu, antes de vos passar a bola, gostava só de deixar aqui uma ideia, que foi a minha resposta a esse meu amigo. Se tu estiveres numa ilha deserta e tiveres com uma única mulher nessa ilha, foram os dois náufragos e foram parar a essa ilha deserta, tu vais acabar por ter uma relação com essa mulher, vais acabar por amar essa mulher, e essa mulher vai se sentir amada por ti. Mas será que vai ser verdadeiramente amada por ti? Entretanto, essa mulher foi explorar a ilha e numa dessas caminhadas exploratórias descobriu outra mulher que estava a afogar-se, outra náufraga, entra na água e salva essa mulher e traz essa mulher para junto de vocês, para vocês a ajudarem a recuperar. Passado algum tempo, tu escolhes a outra mulher e passas a dormir com a outra mulher e deixas de estar com a tua mulher. Essa mulher, a tua mulher, o teu amor original, é o culpado da tua escolha? É o culpado de tu ter escolhido deixá-la e agora estares a dormir com outra mulher porque trouxe outra mulher para junto de ti? Qual seria a perspectiva que nós teríamos se na história eu dissesse, não, a mulher viu a outra a afogar-se e deixou-a morrer afogada, e deixou-a morrer porque tinha medo que tu a escolhesses em vez da outra, porque percebeu que ela era mais atrativa? Toda a gente ia julgar na história e dizer, essa mulher teve errado, ela não tinha nada que ter deixado de morrer a outra que estava a afogar-se. E, ao mesmo tempo, nós depois fazemos um raciocínio inverso, que é acusamos Deus porque Deus trouxe a possibilidade de nós escolhermos. Deus criou a nossa liberdade de escolha. Tem que haver, para teres livre de escolher alguma coisa, tens de ter uma escolha.
E Deus deu-te uma escolha. Deus era isso que eu te ia dizer. Diz, acaba. Não, a ideia de quarta e quinta-feira anda muito à volta deste tema e eu gostava que vocês desenvolvessem também. Eu dei agora aqui a minha parábola, mas se vocês quiserem desenvolver sobre e dar as vossas ideias, acho que era importante. Até porque eu concordo contigo, acho que a lição podemos dividir assim em duas partes, do início até terça-feira, onde falo muito desta aliança e do lado bom e como Deus nos fez, e depois quarta e quinta vai abordar a quebra desta aliança. Mas eu, antes de avançarmos para esta parte, acho que é uma excelente altura para nós podermos ter o nosso momento musical, como é hábito, as palavras cruzadas. Por isso, vamos então assistir com a máxima atenção. Se tu já não podes ver por detrás dessas lágrimas, se tu já perdeste a fé e o que tens já não satisfaz, há alguém a ouvir à distância de uma oração. Tudo novo Ele faz, mesmo antes de um pedido teu. Quando tudo desabar e o medo encontrar alguém, quando as portas se fecharem, quando todos te deixarem, há um Deus bem perto. Tu não estás só. Quando as portas se fecharem, quando todos te deixarem, alguém, alguém. E depois deste belo hino, e antes de passar a palavra ao Pedro Santos, falar só um pouco daquilo que estávamos a dizer em relação a este pormenor da árvore e daquilo que aconteceu. Eu vejo este episódio um bocado como a lição diz. Nós podemos ver isto pelo lado que Deus é um Deus de amor e dá-te a tua liberdade de escolha. Deus criou Adão e Eva, Deus colocou as regras, as cartas em cima da mesa, mostrou como é que era o jogo, digamos assim, e a partir do momento em que Adão e Eva decidiram e tiveram essa hipótese de decidir de não cumprir com as regras, eles próprios estavam ali a dar o primeiro passo para não haver, para romper com esta aliança. E eu acho que aqui é que nós conseguimos ver como é que Deus tem um amor tão grande para connosco, em que, ainda assim, mesmo que sofra, consegue respeitar a nossa decisão. É muito como, e vocês dois também, tal como eu, são pais, e percebem que, por muitas vezes, nós podemos dizer aos miúdos, aos nossos filhos, que não ponhas a mão no fogão porque te vais queimar, mas se ele for e se queimar, nós vamos ficar tristes, mas respeitamos que eles colocaram lá a mão e eles quiseram, foram eles que tomaram essa iniciativa.
E eu vejo muito Deus nesta perspectiva. Pedro, queria-te queria que dissesses em relação àquilo que o Pedro Silva comentou e a história que ele contou. Isto vai, como eu disse há bocado, há perguntas que nós não vamos conseguir encontrar resposta. Deixa-me só dizer-te uma coisa. Vocês repararam que no início da lição, e isso tu estás a dizer as perguntas, a lição ao início diz, menciona diversas perguntas e depois diz, estas perguntas todos nós gostávamos que fossem respondidas, mas depois cá em baixo tem uma frase muito simples que diz, acreditamos pela fé. Ou aceitamos pela fé ou não aceitamos. Exatamente, é isso mesmo. E, no fundo, seja qual for a alegoria que nós usemos, no fundo, Deus, das características que Deus colocou em nós que são iguais às dele, a liberdade, a livre escolha será uma delas. A criatividade será uma delas. O conseguirmos gerar vida será uma delas, o conseguirmos ser eternos seria uma delas, e essa foi perdida com a entrada do pecado. Deus queria ter uma relação muito próxima com a humanidade, tanto que depositou em nós características semelhantes a Ele, para que pudesse haver uma união ainda mais forte do que o restante da natureza. E para mim, a grande característica que faz a diferença é a questão do livre-arbítrio, da livre escolha, da liberdade. Se não houvesse árvore do bem e do mal, se tu dissesses que se não houvesse uma hipótese de escolha, de optar livremente por um caminho, sabendo que Deus tinha aconselhado por este caminho não, por este sim, as consequências serão estas, forem por este caminho, e se forem obedientes serão outras, tinha que haver esta oportunidade para que o homem pudesse ser livre e pudesse escolher. Reparem que, quando entra o pecado, Deus vê-se numa encruzilhada, digamos assim, perante o universo, perante os outros seres não criados e perante a acusação de Satanás. Satanás acusava de duas maneiras. Uma era, a tua lei, aquilo que tu exiges do ser humano e do resto da criação é impossível de acontecer, deles obedecerem, e por isso é que eles pecaram. Portanto, tu és um Deus injusto. És um Deus injusto porque as normas que tu colocaste não estão ao alcance dos seres criados por ti e, portanto, tu és injusto. E se os destruires, tu és um Deus, então, impiedoso. Apesar deles desobedecerem. Porque tu queres, no fundo, é que as pessoas obedeçam, que o ser humano te obedeça por medo. Porque se tu castigas aquele que desobedece, que liberdade é esta? Exatamente. E, por um lado, Deus não poderia, digamos, castigar ou destruir a humanidade perante esta acusação. Mas se Deus tivesse destruído a humanidade, Satanás acusaria de outra maneira. És impiedoso. Mas, se Deus tivesse dito, pronto, ok, vamos fingir que isto não aconteceu e vamos começar de novo. Satanás acusaria de outra maneira, que era, o que tu dizes, a tua palavra não tem grande validade, não é? Porque tu ainda agora disseste que se comessem, morriam, e eles comeram e não morreram, portanto, quem és tu, Deus? Que palavra é tua? Que peso é que tem a tua palavra se tu não cumpres com aquilo que dizes? E, portanto, Deus estava aqui numa encruzilhada e realmente só alguém como Deus, com o seu amor por esta humanidade acabada de criar, podia desenhar um plano como aquele que foi desenhado. E o plano que foi desenhado foi, ok, alguém tem que morrer, morre Cristo. E ele paga o pecado, paga o preço desta transgressão. Portanto, os requisitos mantiveram-se à mesma. Quem obedece, tendo relação com Deus, partilhando as características de Deus, as quais ele depositou no ser humano. Quem aceita a sua salvação, este pecado, esta mancha sobre a nossa natureza é eliminada porque é paga pelo preço de Cristo. E este foi o plano que Deus desenhou
para isto que aconteceu. Agora, a frase é mesmo essa que tu disseste, Bruno. Ou se aceita pela fé ou não se aceita. Como tu aceitas pela fé ou chamemos-lhe outra coisa, que a origem do universo foi no Big Bang. E, portanto, há sempre aqui um espaço para a tua fé se manifestar de alguma maneira, não é? E isso vai depender de muitas como há tu outro, foi criado, do que tu há lês. outro pormenor que a lição também fala, que é, e fala logo ao início, e vai muito também ao encontro depois daquilo que Adão e Eva fizeram depois de pecar, é que Deus tinha a certeza que eles, desde ali até aos dias de hoje, que qualquer pecador iria ter sempre a oportunidade de se salvar. Não é? A lição fala que, logo ao início, diz mesmo que mesmo um pecador, e enumera diversos exemplos de pecadores que tornam tão justos como alguém que aceita Deus, o que é extraordinário. Nós pensamos que aquela pessoa que está perdida e que já não tem salvação. É interessante que há um tempo atrás vi um jovem que em determinada altura da sua vida estava por caminhos nada relacionados com a igreja, totalmente afastado, e mais tarde, por graças a Deus, ao Espírito Santo, voltou totalmente diferente, e nós conseguimos perceber que realmente quando Deus diz que não há ninguém que esteja perdido, que todos têm esta possibilidade, é que é mesmo assim. E esses fatores que tu demonstraste em relação àquilo que Deus estava entre a espada e a parede, né, devido a essa situação de Adão e Eva, acho que Deus tinha sempre a certeza que em qualquer momento, tanto Adão e Eva como nós a seguir, poderíamos ter acesso à salvação. Deixa-me só dizer, Deus não criou desta forma por estar entre a espada e a parede. Eu não queria, na minha opinião, e eu não gostava que ficasse essa ideia, porque antes de haver um acusador, antes de haver Satanás, já existia a criação, havia os anjos, havia outros mundos que a Bíblia nos fala, outras pessoas que não caíram e que serviram a Deus pelo seu amor. A criação, Deus cria pela necessidade de amar e de ser amado. E tu só te podes sentir amado se a pessoa te amar em liberdade. Se a pessoa for programada para te amar, não vai haver essa possibilidade. Portanto, nem o Criador é amor, nem o criado é amor. Exatamente. E para mim, esse é o maior fator da imagem e semelhança de Deus. É que nós temos necessidade de amar e de sermos amados. Ninguém gosta de um amor fútil e vazio. Toda a gente quer um amor espontâneo, e esta é a grande semelhança que nós temos com Deus. Depois veio Satanás e veio acusações e veio isso tudo, e aí sim entra o plano da redenção em ação. Mas Deus podia não ter criado Adão e Eva, ele sabia o que é que ia acontecer, podia nem ter criado Satanás, mas continuava a ser um Deus que não estava a receber amor espontâneo, estava a programar a sua criação. Quando Deus cria o Lúcifer, quando Deus cria Adão e Eva, ele sabia que eles iam fazer uma escolha errada. Mas também já tinha um plano de redenção preparado, que era isto que o Pedro reforçou, saltou para o final da lição, e já estamos a terminar, acho que já está na hora, que é esta maravilha que é o sacrifício que Jesus vem fazer por nós. Primeiro, para provar que, junto com Deus, com uma ligação muito forte, é possível termos uma vida perfeita, sendo imperfeitos. E depois, porque nos dá a possibilidade de, aceitando o seu sacrifício, não é porque ele morreu que agora está tudo esquecido, não. Temos que, de facto, aceitar e tentar reconstruir uma relação à volta desse amor de Jesus por nós. Nós estamos igualmente perdoados. Eu tinha aqui uma nota que foi: Deus quis servir por amor. Quando ele diz ao homem, eu vou cuidar de ti, tens aqui um jardim, tudo perfeito, tudo bem. Isto é para ter o teu amor. Para ter a tua fé, tu vais ter que acreditar naquilo que eu te digo. E eu digo-te, se tu comeres do fruto daquela árvore, tu vais morrer. E então é assim que está, o binómio é este, é amar livremente, servir por amor, e Deus dá-nos e nós devolvemos espontaneamente, e fé
para acreditar na palavra de Deus. Quando Deus diz, eu sou o teu Criador, não faças isto que isto faz mal, eu aceito pela fé ou não. E precisamos destes dois fatores para termos uma relação com Deus. O amor espontâneo e fé, como o Pedro estava a reforçar e muito bem, fé na sua palavra e naquilo que ele diz. É extraordinário nós podemos ver esta aliança, esta relação que tu estavas a falar e bem, baseada no amor. Nós podemos comparar muito numa relação que, lá está, mais uma vez, porque é aquilo que Deus é para connosco, ou seja, é um pai. Se nós fizermos uma comparação, se nós vimos uma relação entre um pai e um filho, durante a vida de ambos, vamos ter altos e baixos, vamos ter alturas em que o filho vai entristecer o pai vai entristecer o filho, ainda assim, se eles se amarem verdadeiramente, vão se perdoar um ao outro e vão continuar essa aliança. E Deus é muito isto connosco. E o ponto fulcral que tu estavas a dizer, Pedro, era mesmo esta liberdade que nós temos de Deus nos amar e nós amarmos, vai contra aquele Deus tirano ou contra aquela imagem que Deus é o Todo-Poderoso e que nos obriga a fazer. Isso seria contra aquilo que é a verdadeira imagem de Deus, que é um Deus de amor. Pedro, ias dizer alguma coisa? Há uma coisa que me impressiona muito nesta fase da história da humanidade, é que Deus não consegue estar longe de nós. Não se afasta, não é? Não consegue, não aguenta. Tu não imaginas Deus a dizer aquela frase que muitas das vezes nós dizemos, eu não quero saber, pronto, agora resolve tudo, não quer saber. Não queres, então olha, vai então, à tua vida que eu nunca mais te telefono ou nunca mais te falo. Nada. Deus não consegue. Este amor é tal que Deus sabia perfeitamente o que tinha acontecido no jardim e Deus aparece lá à procura do homem e da mulher. Onde é que vocês estão? O que é que aconteceu? Vamos tratar disto, vamos resolver isto. E Deus podia fazer aquilo que nós muitas vezes fazemos, que é ficar presos ao erro. E fizeram isto e não deviam ter feito, e foi assim, e foi assado, e foi não sei o quê, e carregar o peso da culpa até ao final dos dias. Mas Deus disse, olha, não deviam ter feito, sim senhor, há consequências, mas não ficou por aqui. Ok, vocês sentem-se despidos, perderam a vossa dignidade, perderam parte da ligação comigo, vamos corrigir isto. Fez roupas para eles. Deus disse, ok, alguém vai ter que pagar o preço deste pecado. Ok, Cristo vai morrer. E, portanto, Deus, ao longo da história da humanidade, a seguir, tentou arranjar maneira de que comunicava diretamente com Adão e Eva, depois passou a comunicar pelos anjos, depois passou a comunicar pelos profetas, depois criou o santuário, mas isso nunca chegava, Deus nunca estava perto o suficiente. Depois veio Jesus, aí estava perto, mas não estava perto de todos ao mesmo tempo. E depois Deus diz, não, agora vem o Espírito Santo, porque agora consigo estar perto de todos, mas ainda não é suficiente. O suficiente para Deus é quando tivermos todos como estava Adão e Eva, de novo, criados, acabadinhos de refletir toda a imagem de Deus em todas as suas características, e quando Deus conseguir devolver-nos essa dignidade, voltarmos a esse início, aí Deus vai dizer, missão cumprida, agora sim o meu amor pode ser verdadeiramente vivido na presença desta humanidade. Eu gosto muito desta imagem. Deus não consegue viver sem nós, não consegue, não é capaz de desistir de nós, e continua sempre até nós aceitarmos livremente o seu sacrifício por nós e o seu amor. Podemos não aceitar, mas ele não volta atrás do seu sacrifício por aqueles que não aceitam, nem por cada um de nós. Só uma nota, se me permites. Na altura em que ele volta a chamar Adão e Eva e tenta fazer essa conexão, puxá-los de novo para a sua presença, ele amaldiçoa a serpente também e diz qual é que vai ser o final da serpente. Ele faz ali, também ali fica decidido. Portanto, também está feita justiça na hora. Deus não consegues reconstruir, restaurar sem efetivares a justiça. E para aqueles que acusam Deus e de ter trazido a serpente para o jardim e ter criado Satanás e tudo mais, não. O plano de redenção inclui justiça para o erro também, para eliminar e para retirar o erro.
e era importante para nós que sentimos que muitas das vezes, especialmente agora neste ambiente de pandemia e de Covid, que tanta gente está a sofrer injustamente, termos também a certeza que o amor de Deus inclui justiça e que a justiça será feita a seu tempo, mas será feita. Acho que é uma excelente forma de nós finalizarmos as nossas palavras cruzadas e que, acima de tudo, nós possamos continuar com esta aliança que temos com Deus e sempre almejando aquilo que falámos aqui, de chegar a esse dia em que podemos estar todos a usufruir fisicamente do amor de Deus. Desejamos a todos uma boa Páscoa e que oxalá que em breve possamos nos juntar todos. Era sinal que este pesadelo já teria acabado. Desejamos então uma boa Páscoa a todos e protejam-se e até à próxima. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço.